Vamos iniciar por Atos 21, de 27 a 36, e depois a gente vai avançando à medida que vamos debulhar um pouco esses trechos da narrativa de Lucas. Tá? Eu gostaria que alguém pudesse ler Atos 21, de 27 a 32, primeiramente. Eu leio, Atos 21... 27 a 32. Deixa eu abrir a câmera para a gravação do vídeo. Eu vou. Atos 21, de 27 a 32. Aí. Isso. Atos 21, 27 a 32. Quando os 7 dias estavam quase ao terminar, os judeus da Ásia, vendo-o no templo, alvoroçaram todo o povo e lançaram mão dele, clamando: varões israelitas, acudi! Este é o homem que por todas as partes ensina a todos contra o povo e contra a lei e contra este lugar. E, demais disto, introduziu também no templo os gregos e profanou este santo lugar. Desculpe, até 32. Porque tinham visto com ele na cidade a Trófimo de Éfeso, o qual pensavam que Paulo introduzira no templo. E alvoroçou-se toda a cidade, e houve grande concurso de povo, e, pegando de Paulo, o arrastaram para fora do templo, e logo as portas se fecharam. E, procurando eles matá-lo, chegou ao tribuno da corte o aviso de que Jerusalém estava toda em confusão. Este, tomando logo consigo soldados e centuriões, correu para eles. E, quando viram o tribuno e os soldados, cessaram de ferir Paulo. Obrigado, Senhor, por esse tempo aqui juntos, que a Tua palavra possa ser estabelecida em nossos corações e nossas mentes, em nome de Jesus. Então, Paulo estava no templo porque o ritual de purificação de 7 dias estava para terminar. Lembra que a gente falou antes, foi parte do acordo com Tiago, ele passar por esse procedimento? Então, eles provocaram a multidão, tá? De adoradores, aqueles que estavam realmente liderando essa ação contra Paulo, levando através de 2 acusações, basicamente, levando o povo a se manifestar contrariamente a Paulo através de 2 manifestações ou de 2 acusações nessa manifestação. A primeira era como que se Paulo estivesse ensinando a todos e em todos os lugares a ser contra o povo, contra a lei, contra o lugar. Lá no versículo 28, a parte primeira, né? Né? A acusação era parecida e levantada contra Estevão. Muito parecido a relação dessa acusação, que foi denunciada pelas falsas testemunhas de falar contra o santo lugar, contra a lei, né? Lá no caso de Estevão, em Atos 6,13. Então, os judeus não entenderam que Estevão e Paulo, assim como não entenderam também ao próprio Jesus Cristo, né? Jesus falou de si mesmo como o cumprimento do templo do povo da lei. Isso não era para rebaixá-los, mas sim para revelar a sua verdadeira glória.
Então, Estevão e Paulo apenas seguiram os ensinamentos de Jesus. Essa era uma perspectiva óbvia, já que eram discípulos de Cristo. A segunda acusação é a perspectiva que Paulo levara gregos ao templo, contaminando o templo. Versículo 28, a parte B. Simplesmente não era verdade. Tá? Eles, na realidade, entenderam ou fizeram a leitura, visto que Trófimo, né, que sabiam que era um gentil, com Paulo na cidade, e logo concluíram que Paulo também o levara ao pátio interno do templo, que era proibido aos gentios. Era o pátio dos gentios. Então, pode ter sido uma ação maliciosa ou uma pré-conclusão apressada do povo judeu ali, naquele momento. Mas o fato é que a combinação dessas duas acusações foi o suficiente para agitar toda a cidade e juntar pessoas de toda parte, tá? Que agarraram a Paulo e arrastaram-no para fora do pátio interno e tentaram matá-lo. É uma situação que Paulo sabia que passaria por essas lutas, mas foi praticamente imediatamente quando ele chega a Jerusalém, as tribulações começaram a se manifestar. Cláudio Lícias, né, no capítulo 23, 26, na realidade, foi quem tratou de cuidar desse processo de salvar a pele de Paulo. Ao ouvir que a cidade estava alvoroçada, desceu ele pessoalmente com alguns guardas e oficiais e imediatamente os agitadores pararam de bater em Paulo. Gente, a perspectiva do que a gente vê aqui com Paulo é uma perspectiva da realidade ao qual a igreja passará e terá que vivenciar nos últimos dias. Então, o retrato, olhando dentro de um prisma escatológico, o retrato de que Paulo estava vivendo era uma fotografia, vamos dizer, condizente à perspectiva do que viveremos nos últimos dias. Aliás, do que já vivemos em muitos lugares. Quantas igrejas, né, nós temos acesso e sabemos das perseguições. Nós temos, através do pastor Rangel lá na Índia, né, os nossos missionários na Índia, né, o pastor Rangel na base lá em Sevilha, na Espanha, nós temos a contínua perseguição da liderança dos missionários, daqueles que se convertem, né, porque saíram de uma visão, de uma religião daquela região e se tornaram cristãos, seguidores de Cristo. E essa é a realidade ao qual estamos vivendo em lugares diversos, inclusive em Israel, né? A igreja messiânica é perseguida, a igreja messiânica que crê em Cristo Jesus, de alguma forma é retalhada pelos próprios judeus. Então é uma realidade ao qual temos que estar atentos e que nós viveremos. Alguém poderia ler agora Atos 21, de 33 a 36? Esse trecho é exatamente quando Paulo é preso pelos romanos. Alguém se dispõe, por favor? Eu posso ler? Por favor. 23 a 26. 33 a 36. A 30? E 3, Atos 21, 33 a 36. 33 a 26. Então,
O comandante prendeu e mandou que o arremessasse com 2 correntes. Em seguida, perguntou à multidão quem era ele, o que havia feito. Uns gritavam uma coisa, outros gritavam outra. Não conseguindo descobrir a verdade no meio de todo o tumulto, ordenou que Paulo fosse levado à fortaleza. Quando Paulo chegou às escadas, o povo se tornou tão violento que os soldados tiveram de levá-lo nos ombros para protegê-lo. E a multidão foi atrás, gritando: matem-no, matem-no. Quando Paulo estava para ser levado à fortaleza, disse ao comandante: posso ter uma palavra com o Senhor? Com o Senhor Supremo, o comandante perguntou: você fala grego? Você não é egípcio? Não é o egípcio que liderou a rebelião algum tempo atrás e levou consigo ao deserto 4.000 assassinos? Não, respondeu Paulo. Sou judeu e cidadão de Tarso, cidade importante da Sicília. Por favor, permita-me falar a esta gente. O comandante concordou. Que versículo a senhora está? Versículo 39. Já passou. Uhum. Era até o versículo 36. Mas vamos lá. Eu percebi que a senhora tinha passado ali, mas não tem problema. Vamos embora, tá? Nesse primeiro momento, tá? A tradução, o microfone seu estava um pouco distante, eu não consegui entender muito bem, mas a tradução que eu tenho aqui é que, aproximando-se o comandante, apoderou-se de Paulo, tá? Ora, esse verbo é o verbo epilambonamomai, que é empregado para indicar que a multidão agarrou a Paulo. Isso está no versículo 30. E o comandante, quando fala a tradução apoderou-se dele, versículo 33, de fato é a mesma perspectiva. Agarrou a Paulo, né, tomou ali a Paulo e puxou Paulo para si, né, mesmo tendo objetivos opostos, né? O povo estava agarrando a Paulo para matá-lo. E aí veio a liderança ali do exército, do governo, né? E arrancou Paulo dali do meio. A hostilidade, na realidade, dos judeus e a justiça romana que Lucas demonstra ali é, na realidade, um exemplo marcante de contraste do momento que existia. Tanto é que ele narra com a mesma palavra, basicamente, no grego, as duas situações. Era um contraste, né? Um procurando ser justo e o outro grupo procurando fazer o que eles achavam por bem, né? Ou a justiça com as próprias mãos. Enquanto isso, a multidão gritava: mata-o! Da mesma forma como quase 30 anos antes, outra multidão gritara com outro prisioneiro. Olha só. Então, o espelhar, mais uma vez eu volto a bater forte nessa perspectiva, o espelhar da vida de Paulo e a similaridade em muitos aspectos, o paralelismo com a vida de Cristo e a morte de Cristo, nos faz entender que aquela situação de Cristo não é uma situação que é única só para Cristo. Ele deixa claro que a igreja viveria e viverá, certo? A perseguição e a injustiça dos homens também,
Quantas vezes a gente não tem já vivido isso? Né? Como a gente tem vivido esse momento de pandemia, olhando para os nossos dias? Governos simplesmente das cidades, governos dos estados, tentando fechar as igrejas a qualquer custo, impedindo a igreja de se reunir, mentindo para o povo. Como é isso? Então, tentando impor, né, para as igrejas o que não é imposto, por exemplo, no estádio de futebol. Então, é uma realidade que vai ser crescente e que nós temos que nos atentar e estarmos prontos. Paulo, na realidade, a partir daí, do versículo 37 para frente, Paulo se defende, na realidade, diante dessa multidão. Tá? E eu vou ler aqui, então, o trecho de Atos 21, 37, à frente. E quando Paulo ia sendo recolhido à fortaleza, disse ao comandante: é-me permitido dizer-te alguma coisa? Respondeu ele: sabes o grego? Não és tu, porventura, egípcio, que há tempos sublevou e conduziu ao deserto 4.000 sicários? Respondeu-lhe Paulo: eu sou judeu, natural de Tarso, cidade não insignificante da Cilícia, e rogo-te que me permitas falar ao povo. Obtida a permissão, Paulo, em pé na escada, fez com a mão sinal ao povo. Faz-se grande silêncio, e ele falou em língua hebraica, dizendo: irmãos e pais, ouve agora a minha defesa perante vós. Quando ouviram que lhes falava em língua hebraica, guardavam ainda maior silêncio, e continuou: eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia, mas criei-me nesta cidade, e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós sois no dia de hoje. Persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em cárceres homens e mulheres, de que são testemunhas o sumo sacerdote e todos os anciões. Destes recebi cartas para os irmãos. Ia para Damasco, no propósito de trazer manietados para Jerusalém os que também lá estivessem, para serem punidos. Ora, aconteceu que, indo a caminho e já perto de Damasco, quase ao meio-dia, repentinamente grande luz do céu brilhou ao redor de mim. Então caí por terra, ouvindo uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que me respondeu: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. Os que estavam comigo viram a luz, sem contudo perceber o sentido da voz de quem falava comigo. Então perguntei: que farei, Senhor? E o Senhor me disse: levanta-te, entra em Damasco, pois ali te darão acerca de tudo que te é ordenado fazer. Tendo ficado cego por causa do fulgor daquela luz, guiado pela mão dos que estavam comigo, cheguei a Damasco. Um homem chamado Ananias, piedoso, conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, veio procurar-me e, pondo-se junto a mim, disse: Saulo, irmão, recebe novamente a vista. Nessa mesma hora recobrei a vista e olhei para ele. Então ele disse: o Deus de nossos pais de antemão te escolheu para conheceres a sua vontade, ver o justo
e ouvir uma voz de sua própria boca, porque terás de ser testemunha diante de todos os homens das coisas que tens visto e ouvido. E agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e leva os teus pecados e lava os teus pecados, invocando o nome dele. Tendo eu voltado para Jerusalém enquanto orava no templo, sobreveio-me um êxtase, e vi aquele que falava comigo: apressa-te e sai logo de Jerusalém, porque não receberam o teu testemunho a meu respeito. Eu disse: Senhor, eles bem sabem que eu encerrava em prisão, e nas sinagogas açoitava os que criam em ti. Quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha, eu também estava presente. Consentia nisso e até guardei as vestes dos que o matavam. Mas ele me disse: vai, porque eu te enviarei para longe aos gentios. Ouviram-no até essa palavra, e então gritaram, dizendo: tira tal homem da terra, porque não convém que ele viva. Isso vai até o versículo 22 do capítulo 22. Eles, na realidade, concluíram, sem se dar ao trabalho de verificar, que Paulo tinha levado Trófimo ao pátio interno do templo. Cláudio Lísias pensou que Paulo era um terrorista egípcio que teve em tempo passado, algum tempo antes, na região ali de Jerusalém, mas mudou de opinião assim que soube a verdade, né? Esse episódio desse falso profeta egípcio foi descrito por Joséfo. Mas Joséfo, na realidade, ele tinha uma propensão, de certa forma, ao exagero, né? a dramatizar muito. Então, a perspectiva que, em primeiro momento, se teve era que Paulo era esse egípcio. Contudo, o egípcio, na realidade, desapareceu e o comandante, a princípio, pensou que ele estava de volta, mas não era fato. Paulo esclareceu a sua identidade, ele falou com orgulho de Tarso, sua cidade natal, que era a primeira cidade da Cilícia, não apenas em termos de riquezas materiais, mas também em excelência intelectual, como uma das grandes cidades universitárias do mundo romano daquela época. Paulo então pediu e recebeu permissão para falar. Ele foi convincente na sua estratégia e Deus deu favor naquele momento para que ele apresentasse a sua defesa, que na realidade foi um cumprimento. Grande sensibilidade e adequação teve Paulo naquele momento. Sua sensibilidade é vista na cortesia ao se dirigir à sua audiência, chamando aquele povo de irmãos e pais ao falar em hebraico, né? O que foi suficiente para calá-los. Lucas nos fornece um relato da conversão de Paulo. Mais uma vez, o esboço é o mesmo, mas a ênfase específica de cada testemunho é adequada ao seu contexto, né? A de antes e a daquele momento. Paulo, quando testifica antes sobre o encontro com Jesus, e o Paulo aqui testificando diante do público em forma de defesa de quem ele era e da sua identidade. Diante da multidão em Jerusalém, a acusação furiosa era que,
por toda parte ele ensinava todos a serem contra o povo judeu, contra a lei, né? Contra o templo. Está lá em Mateus 21, 28. Paulo enfatizou a sua lealdade pessoal, a sua origem e a fé judaica. Primeiro, ele falou do seu nascimento e da sua educação dentro do judaísmo e do seu treinamento na lei de nossos antepassados, né, através de Gamaliel, o mestre mais eminente daquela época e o líder da escola de Elel, de que foi discípulo, né? Então a sua identidade judaica era incontestável. Segundo, Paulo chamou a atenção para o seu zelo por Deus, que era tão grande quanto o deles. Ele era um estrategista, Paulo, pois ele sabia, ele havia perseguido os seguidores do caminho, tanto homens como mulheres, chegando a prendê-los e a matá-los. O Sinédrio podia testificar isso, já que foi esse mesmo conselho que expediu a extradição de Paulo e levou para Damasco. Em terceiro lugar, Paulo contou as circunstâncias da sua conversão, que ele devia inteiramente à intervenção divina e de modo algum à sua própria iniciativa. Ele deixou claro em seu testemunho e na sua defesa que foi uma orientação de Deus. Ele falou e identificou-se como alguém que teve acesso naquele momento ao próprio Jesus de Nazaré. Ele não negou a sua origem e não negou o encaminhamento divino naquele momento. Em quarto lugar, Paulo mencionou o ministério de Ananias, a quem fez questão de descrever como piedoso conforme a lei, né, o que a palavra diz, tendo bom testemunhos de todos os judeus que ali moravam, ou seja, em Damasco. Está no versículo 12. Foi ele que lhe devolveu a visão, né? Que Deus usou a Ananias para devolver a visão. Foi quem falou que o Deus de nossos pais o escolhera para que soubesse a sua vontade e viesse o justo, ouvisse a voz da sua própria boca e fosse a sua testemunha a quem o batizou. Essa ênfase foi contextualizada para mostrar, na realidade, a sua formação, de quem ele foi formado, como ele foi formado. Em quinto lugar, Paulo falou de sua visão, que aconteceu no próprio tempo em que foi acusado de ter contaminado, na qual o Senhor, tá? Jesus não é na realidade mencionado pelo nome ali, mas o Senhor lhe ordenou que deixasse Jerusalém imediatamente, apesar da sua hesitação e objeções. A palavra diz: vai, disse o Senhor, porque eu te enviarei para longe aos gentios. Isto é, eu, na realidade, o contexto ali, já mais na frente, no versículo 21, mostra que Paulo estaria, na realidade, sendo preparado para ser um mensageiro para os gentios, ou o apóstolo dos gentios. Daí mostra, na realidade, a ação concisa de suas palavras em todo o seu histórico,
e a estratégia de Paulo em mostrar a sua identidade, mas a sua submissão e obediência ao Senhor. Nesse ponto é que Paulo foi interrompido pela multidão, que esquecendo o silêncio exigia aos gritos a sua morte, lá no versículo 22. É importante que entendamos o porquê disso. Aos seus olhos, esse proselitismo, né, de transformar gentios em judeus não era problema, mas a evangelização, transformar gentios em cristãos, sem transformá-los primeiramente em judeus, era uma abominação. Era como dizer que não havia diferença entre gentios e judeus, pois ambos precisavam vir a Deus através de Cristo sob idênticas condições. Então, revendo a defesa de Paulo, talvez possamos dizer que ele ressaltou 2 pontos principais. Primeiro ponto é que ele mesmo era um judeu leal. Não apenas pelo nascimento e pela educação e formação, mas pela vida presente. Ele cultuava o Deus de seus pais. Não tinha se desviado da fé dos seus ancestrais, muito menos apostatado. E Paulo continuava em conexão direta com ela. Jesus, o Nazareno, era o justo, em que a profecia tinha sido cumprida. O segundo ponto de Paulo é que aqueles aspectos da sua fé que haviam mudado, especialmente o fato de ter reconhecido Jesus e a sua missão entre os gentios, não eram ideias próprias, excêntricas. Essas verdades, na verdade, haviam sido reveladas diretamente a ele dos céus. Uma em Damasco e a outra em Jerusalém. De fato, somente uma intervenção divina poderia deixá-lo transformado de forma tão completa, tão, eu diria, exata no propósito per si. Então, Paulo, ele tinha entendimento desse direcionamento específico de Deus. Paulo é protegido pela lei romana, então. Alguém poderia ler para mim Atos 22, versículo 23 a 29, por favor? Atos 22, do versículo 23 ao 29. Enquanto gritavam, tiravam as suas capas e jogavam poeira para o ar. Então o comandante mandou que Paulo fosse levado para a fortaleza, ordenado que fosse interrogado sobre chicotadas, para saber a razão de gritarem assim contra ele. Quando já o haviam amarrado, preparando-se para chicoteá-lo, Paulo disse ao centurião que ali estava: é permitido chicotear um cidadão romano, sem ele ter sido condenado? Ouvindo isso, o centurião foi até o comandante e o avisou, dizendo: o que estás fazendo? Este homem é cidadão romano. Então o comandante veio e lhe perguntou: dize-me, tu és cidadão romano? Ele respondeu: sou. Disse o comandante: Eu paguei uma grande soma em dinheiro para adquirir esse direito de cidadão. Paulo disse: mas eu sou por direito de nascimento. Então aqueles que estavam para interrogá-lo recuaram de imediato. Até mesmo o comandante, quando soube que Paulo era cidadão romano, ficou com medo, pois o havia amarrado. Veja só que interessante, né? Paulo estava atento a tudo que estava acontecendo. Liderado pelo Espírito Santo, Paulo, em sabedoria, usava as estratégias adequadas. Veja só,
a lei e a justiça romana vêm ao socorro de Paulo ainda 2 vezes neste curto trecho. Primeiro, Cláudio Lísias novamente o salva de um linchamento, e segundo, tendo descoberto sua cidadania romana, impede que ele seja açoitado. Horas, não foi, na realidade, à toa. Vamos entender isso um pouco, né? Esse salvo pelo linchamento primeiro. A multidão não deu por satisfeita, gritando e berrando e fazendo todo aquele drama, né? E com ira nos seus corações, né? De querer matar a Paulo, começaram a sacudir suas roupas, levantando poeira, está lá no versículo 23, né? Que na realidade era uma forma de expressar, né? Todo aquele momento de agitação, de ira, de hostilidade, mas também de horror diante de uma blasfêmia. Para eles, o entendimento que aquilo era uma blasfêmia. O comandante impediu qualquer tentativa de agarrá-lo, dando ordens pela 2ª vez para que ele fosse levado à fortaleza e interrogado sob açoite, no versículo 24, que era um procedimento padrão para extrair informações de um prisioneiro, tá? O açoite, no latim, a palavra é flagellum, era na realidade um instrumento de tortura temível por todos, feito de tiras de couro, carregadas de pedaços toscos de metal ou osso, presas num cabo feito de madeira forte, né? E a chicotada vinha. Quer dizer, não era só um chicote, era um chicote que esfacelava a carne daquele que estava sendo açoitado. Se o homem não morresse naquele momento sob o açoite, tá? O que acontecia frequentemente, de certo ele ficaria coxo para o resto da vida, né? Eles açoitavam muito nas pernas, nas coxas, né? Então ele foi salvo desse açoitamento. Paulo estava sendo preparado para a tortura, né? Ele foi salvo do primeiro do povo que queria matá-lo, mas estaria entrando num processo de açoitamento, né? de flagellum, né? Como vem a palavra no latim. Então ele estava sendo preparado para essa tortura quando de fato anunciou que era cidadão romano. Eu não sei. Eu me imagino numa situação como essa, eu acho que não teria esse estalo. Tinha que ter sido Deus trazendo a Paulo cada momento e cada situação para que houvesse o cumprimento de tudo que Deus tinha falado a Paulo, inclusive que é o fato que ele ainda não tinha chegado a Roma, tá? Então, semelhantemente à questão lá em Filipos, né? Ele não revelou a cidadania romana até ser espancado, preso e colocado no tronco, né? No capítulo 16, versículo 37, tá? Então, não se consegue definir com precisão quais eram de fato os privilégios de um cidadão, apesar de se concordar que ele estava isento de ser interrogado sob açoite, por ser romano, né? De tortura, sem julgamento. A cidadania, na realidade romana, era adquirida por direito, né? Pelos de posição ou ofício elevado, ou por merecimento, né? Pelos que tinham prestado bons serviços ao império. Então era transmitida de pai para filho, que foi o caso de Paulo. E também podia ser comprada, olha bem, podia ser também comprada, não por uma taxa, mas através de certa forma, um suborno dado a algum oficial corrupto,
né, da Secretaria Imperial, da administração provincial, né, que era o caso de Cláudio Lísias. Então, esse tipo de corrupção era corrente durante o reinado do imperador Cláudio, o que pode explicar o porquê o comandante havia acrescentado o nome Cláudio em honra ao imperador, ao seu cognome Lísias. Tá? Apesar do comandante ter se sentido receoso sobre que Paulo era, quando soube que Paulo era romano, né, ele ainda assim o mandara amarrar, lá no versículo 29. Ele livrou do açoite, mas não livrou das cadeias. Bom, talvez seja necessário distinguir duas espécies de cadeias, né? Uma mais pesada, que constitui, na realidade, de alta punição, e as que foram tiradas de Paulo, né? As cadeias mais leves, necessárias para a devida guarda dos prisioneiros. Provavelmente Paulo foi colocado numa cadeia ou num setor de penas leves ou de transição, eu diria. Tá? Então Paulo segue para o Sinédrio, né, para a sua posição. Vamos aqui, Atos 22, 30 a Atos 23, 11. Alguém poderia ler para mim, por favor? Atos 22, 30 a Atos 23, 11. Alguém, por favor? No dia seguinte, Atos 22. Você falou Versículo 22. 30, 22, versículo 30 a Atos 23, 11. No dia seguinte, o comandante ordenou que os principais sacerdotes se reunissem com o conselho dos líderes do povo. Queria descobrir exatamente qual era o problema. Por isso, soltou Paulo e mandou que eu trouxesse diante deles. Paulo olhou fixamente para o conselho dos líderes do povo e disse: Irmãos, tenho vivido diante de Deus com a consciência limpa. No mesmo instante, o sumo sacerdote Ananias ordenou aos que estavam perto de Paulo que lhe dessem um tapa na boca. Então Paulo disse: Deus o ferirá, seu grande hipócrita. Que espécie de juiz é o Senhor, desrespeitando a lei ao mandar me agredir dessa forma? Até o versículo 23, 11. 11. Os que estavam perto de Paulo lhe disseram: Você ousa insultar o sumo sacerdote de Deus? Irmãos, disse Paulo, não sabia que ele era o sumo sacerdote, pois as Escrituras dizem: não fale mal de suas autoridades. Sabendo Paulo que alguns membros do conselho da liderança do povo eram saduceus e outros fariseus, gritou: Irmãos, sou fariseu, como eram meus antepassados, e estou sendo julgado por causa da minha esperança da ressurreição dos mortos. Quando Paulo disse isso, o conselho se dividiu.
fariseus contra saduceus, pois os saduceus afirmam não haver ressurreição, nem anjos, nem espíritos, mas os fariseus creem em todas essas coisas. Houve grande alvoroço. Alguns dos mestres da lei, que eram fariseus, se levantaram e começaram a discutir energicamente. Não vimos nada de errado com este homem, gritavam. Talvez um espírito ou um anjo tenha falado a ele. A discussão ficou cada vez mais violenta. O comandante teve medo de que Paulo fosse feito em pedaços. Assim ordenou que os soldados o retirassem à força e levassem de volta à fortaleza. Naquela noite, o Senhor apareceu a Paulo. Tenha ânimo, Paulo. Assim como você testemunhou a meu respeito aqui em Jerusalém, deve fazê-lo também em Roma. Ok. Deixa eu ler esse último versículo na minha versão aqui, tá? Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, não é tenha ânimo. Coragem tem uma tradução mais precisa na realidade. Foi dizer, tenha ânimo, com coragem, não é só tenha ânimo, não, é coragem, pois do modo porque deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Mais uma vez, o Senhor trazendo confirmação que levaria Paulo até Roma. Ok? Mas apesar de tudo que estava acontecendo, né, as diversas ameaças. Então vamos lá. O comandante, na realidade, estava determinado a certificar-se dos motivos porque Paulo vinha... porque vinha ele sendo acusado pelos judeus, tá? No versículo 30, tá? Então, as respostas, na realidade, diferentes, né, Ele, na realidade, já tentara interrogar a multidão, mas só havia conseguido respostas diferentes. No capítulo 21, 33 e 34. Então, ele ia usar a tortura, mas, isso aí eu estou falando do comandante, né? Lícias, né? Então, ele ia usar a tortura, mas a cidadania romana de Paulo o impediu. Lá no versículo 24 do capítulo 22. Então optou por um terceiro método, o julgamento no sinédrio, tá? Então, o que é, na realidade, aí a perspectiva? Paulo já estava sendo levado ou direcionado ao sinédrio, tá? E o sumo sacerdote Ananias era, na realidade, uma pessoa altamente repugnante e um grande acumulador de dinheiro, segundo alguns textos históricos, chegando a usar da violência para tomar dos sacerdotes o dízimo que lhes pertencia. Tá? Então, olha só como é que chega aí o processo de Paulo e o sumo sacerdote Ananias, lá no versículo 15. Tá? Do capítulo 23. Em primeiro lugar, né, porque o sumo sacerdote ficou tão furioso com as primeiras palavras de Paulo, né, a ponto de ordenar que lhe batessem na boca. Por quê? Na realidade, né, Ananias entendeu as palavras de Paulo como uma afirmação de que, apesar de ser cristão, ele ainda era um bom judeu, tendo servido a Deus com uma boa consciência durante toda a sua vida, tanto antes como depois da sua conversão, até ao dia de hoje, é o que está escrito. Com certeza, era isso que Paulo estava alegando em 2 Timóteo 1:3. Né? Então, para Ananias, isso era o cúmulo da arrogância.
Era o cúmulo da arrogância ou até da blasfêmia. Em segundo lugar, porque a réplica de Paulo foi tão rude. O contraste entre Jesus e Paulo diante de seus juízes é claro na realidade. Jesus respondeu com muito mais calma quando foi batido no rosto. Paulo havia recentemente sobre si, né? Mesmo além disso, Paulo havia escrito recentemente sobre si mesmo e seus companheiros, né? Quando ele disse, né? Eu vou abrir aspas aqui a palavra de Paulo. Quando somos injuriados, bendizemos. Quando perseguidos, suportamos, né? Então, talvez Paulo, ali naquele momento, mostra a humanidade dele. Perdeu o controle, de fato, ali daquele momento, né? Tanto é verdade que ele pediu desculpas em seguida, indicando que teria respondido de outro modo se soubesse, né, que estaria se dirigindo ao sumo sacerdote. Provavelmente ele não reconheceu o sumo sacerdote? Não sei, talvez, né? A explicação mais provável, na verdade, é que ele se encontrava na vista fraca de Paulo, né? Estava numa posição talvez não muito clara para Paulo, no meio daquela multidão. Então, a posição de Paulo, né, nesse caso, ele diz uma parede branqueada, né? Então não seria uma referência à hipocrisia, mas uma alusão a uma figura vestida de branco, né, do outro lado do tribunal, que Paulo só conseguia ver vagamente. Então, provavelmente foi realmente porque ele não identificou a Ananias como o sacerdote, né, dentro daquele alvoroço e daquela multidão. Mas o que é importante é mostrar que a perspectiva de Paulo, né, é diferente. Apesar de muitos paralelismos, Paulo não era Jesus. Mostra a natureza humana de quem ele o era. Então Paulo, né, e os fariseus e os saduceus, é a parte seguinte, né? Vamos ler novamente aqui. Alguém pode ler para mim Atos 23, de 6 a 10, por favor? Novamente aí. Dona Edelvaz, pode ser você, porque você leu já essa parte. 6 a 10. 6 a 10, por favor. 23, 6 a 10. Certo. Sabendo Paulo que alguns membros do conselho dos líderes do povo eram saduceus e outros eram fariseus, gritou: Irmãos, sou fariseu, como eram meus antepassados, e estou sendo julgado por causa da minha esperança na ressurreição dos mortos. Quando Paulo disse isso, o conselho se dividiu. Fariseus contra saduceus, pois os saduceus afirmam não haver ressurreição, nem anjos, nem espírito, mas os fariseus creram em todas estas coisas. Houve grande alvoroço. Bom, algumas perguntas que podem nos confrontar, né, se vocês pararem para perceber, né? Quando lemos essa parte da narrativa de Lucas, né? Por exemplo, mas é a narrativa de Lucas, né? Lucas escrevendo em Atos. Tá? Então, Paulo agiu de forma justa ao jogar os fariseus contra os saduceus e vice-versa? É uma pergunta que pode vir à nossa cabeça. Bom, é justo fazer o que ele fez? Ele criar esse impasse, né? Posso falar? Ainda não, deixa eu terminar só o raciocínio para não perder o fio da meada, né? E o segundo aspecto estava certo ele em se denominar fariseu?
tá? Então, ele, na verdade, estava genuinamente preocupado era com a doutrina. A divergência entre os saduceus e os fariseus era doutrinária, era de ensinos, era posições contrárias em alguns aspectos. Então, ele estava de fato preocupado era com a doutrina e ele cria, como nós deveríamos também, né, crer, que a ressurreição é fundamental para o cristianismo. Tá? Por parte dos saduceus, o anti-sobrenaturalismo os saduceus eles eram racionais, eles eram materialistas, né? Então era incompatível com o evangelho, tá? Por isso que eu questionei aqui a questão política. Eu não estou dizendo que dentro disso existe uma política, mas o fator real era a divergência doutrinária que existia entre os fariseus e os saduceus, tá? Então Jesus mesmo disse, a razão de estarem erradas era que eles não conheciam nem a palavra, nem o poder de Deus, né? Paulo, porém, era fariseu, não só pela linhagem e educação, está lá no versículo 6 que lemos, mas também porque compartilhava com os fariseus a grande verdade e esperança da ressurreição, que era o motivo do seu julgamento. Percebe? Então, ele de fato, o questionamento aí, né, ele era de linhagem, né, vamos dizer, a multiface de Paulo em ser um judeu, em ser romano, em ser fariseu. Como é que é isso, né? Então essa identidade, essa visão de quem ele era e da sua identidade tem tudo a ver com a perspectiva da direção de Deus na vida dele e o ensinamento que ele recebe do próprio Senhor, tá? Então, depois do tumulto que se formou, os fariseus defenderam Paulo. Bem, você acha que não foi liderado pelo Espírito Santo? Eu acredito piamente que não tem como não ser liderado pelo Espírito Santo, porque Paulo precisava chegar a Roma. Tinha algo ainda a se cumprir. Ele não estava preocupado com a perspectiva de morrer ou não morrer naquele momento. Ele estava preocupado em ser obediente à direção do Senhor para ser cumprido o papel dele até Roma. Então, defenderam Paulo, declarando que nada conseguiram encontrar de errado nele. Isso parece ter provocado outra discussão, que se tornou tão violenta quanto a anterior pela terceira vez. O comandante teve que resgatá-lo e levá-lo à fortaleza de Antônia para guardá-lo da segurança ou guardá-lo em segurança. A prisão leve. Então é muito interessante a gente observar, obviamente, que o resultado do sucesso de Paulo está diretamente relacionado na perspectiva de sua submissão a Deus, ao seu chamado, ao cumprimento do que ele tinha recebido, firmado na palavra, que ele recebeu, inclusive, diretamente do Senhor. Tá? Lá no versículo 11, né, tem a própria experiência de Paulo novamente com o Senhor Jesus. Depois do confronto entre Paulo e Ananias e aquela discussão toda, né, acalorada entre os fariseus e saduceus, que na realidade não era uma discussão de bate-boca, era de pancadaria mesmo. Pancadaria mesmo. É um alívio ler que na noite seguinte o Senhor Jesus veio pessoalmente ao lado de Paulo e falou com ele. Olha que maravilhoso. Olha, eu sempre tento olhar para frente, a perspectiva escatológica. Gente, a nossa submissão ao Senhor, Deus vai nos apresentar experiências sobrenaturais incríveis, inclusive com a sua própria presença.
Eu não tenho sombras de dúvida disso. Aparentemente, havia pouca chance de ele deixar Jerusalém vivo. Muito menos de viajar para Roma. Essa que era a verdade. Então ele estava, né, na sua humanidade, Paulo, né, de certa forma desanimado, cansado de todo aquele momento, né? Mas Jesus o conforta com a promessa direta e clara que, assim como testemunha dele em Jerusalém, também precisava ele testemunhar em Roma. Então, seria talvez difícil exagerar a calma e a coragem, né, que esta afirmação deve levar a Paulo durante os 3 primeiros julgamentos, os 2 anos de prisão, né, que é tribulado até chegar a Roma. Então, Paulo já sabia de tudo isso e ele não se deixa dominar, e na hora que é necessário, o próprio Senhor vem ao encontro dele e diz: anima-te, coragem, homem, levanta daí, fica tranquilo, tudo está debaixo do meu controle. Então, Paulo mais uma vez se encontra com o próprio Senhor em espírito e é direcionado a esse processo de caminhar, vamos dizer assim, para Roma. Olha, o meu objetivo hoje era ir um pouco mais para frente, mas já estou vendo que são 5 minutos. Se eu for mais para frente, a gente não vai conseguir terminar. Então eu vou parar por aqui, tá? Na semana que vem eu vou dar continuidade, na realidade, a esse processo, mas eu queria chamar a atenção mais uma vez, tá? Ele passou por esses 3 momentos de julgamento, tá? Liderado pelo Senhor, ele foi firme no que ele recebeu do Senhor, ele tomou posse daquilo, né? Ele não titubeou, ele estava preocupado com a doutrina sã que veio por parte de Cristo Jesus e a perspectiva de fundamentar a sua defesa, certo? Para que ele pudesse cumprir o seu propósito de chegar a Roma. Nos últimos dias, queridos, talvez muitos de nós não vivamos isso, mas talvez os nossos filhos possam viver isso. Talvez muitos serão presos injustamente. Talvez muitos passarão por situações como essa, mas é aí, mesmo na nossa humanidade, Deus não nos abandona. O Senhor está no controle e o Senhor quer que estejamos firmados nas suas promessas, na sua palavra, em quem nós somos nele, a fim de cumprirmos o nosso propósito para esses últimos dias. E vou parar por aqui, né? Semana que vem a gente vai falar quando Paulo foi salvo pelaquela conspiração maquiavélica dos judeus para matá-lo, né? Tá em Atos 23, de 12 a 35 e avante, ok? Dúvidas, colocações, compartilhar. Wilka, bom dia. Não tinha falado ainda com você. Foi a pessoa conseguir entrar agora. Não tem problema. Estou sabendo aí que você teve aí não um contratempo, mas um compromisso familiar. Joia. Pronto, queridos. Colocações, perguntas. Gente, olhem para Paulo como nós podemos viver, viu, gente? Essa experiência, por isso a importância desses estudos de Lucas, Atos, né? E se Deus permitir, entraremos em Apocalipse, entendendo a visão escatológica, entendendo os últimos tempos, trazendo a história, as narrativas de Lucas, e agora em Apocalipse a gente vai entrar com
a visão profética, né, de João, né, para que possamos realmente estar prontos. Que tempos são esses que vivemos? Que tempos são esses que vivemos? Que loucura! Né? Então precisamos estar atentos. Não é só viver mais um dia, e acordei mais um dia, obrigado, Senhor. Não, temos que estar prontos, porque sim, temos uma geração que está vindo atrás da gente, ou algumas gerações, porque pode ser os filhos dos nossos filhos, e se os nossos filhos não estiverem prontos e preparados para atender o entendimento e o cumprimento de ensinar os filhos deles nos caminhos do Senhor, certamente sofrerão, ou até morrerão. Né? Então, o processo hoje, né, se tivermos que morrer, que morramos pela justa causa no Senhor, pelo Senhor, com o Senhor, entendeu? Em todo o tempo. E não deixando de cumprir o nosso propósito. Não podemos nos calar, não podemos nos constrangir diante da pressão e daquilo que nós estamos vivenciando, né, nos dias de hoje, que já são os sinais dos últimos tempos da volta de Cristo. Amém?